Boa tarde, professor. Eu sou o Luiz Guilherme e nosso grupo vai falar sobre o transmissor de vazão por pressão diferencial. Bom, a vazão ela pode ser caracterizada por um volume de fluido por um determinado período de tempo. E para medir a quantidade dessa variável, pode ser feita pela pressão diferencial ocasionada por um estreitamento e um aumento na velocidade da passagem do fluido, assim gerando uma pressão maior e uma pressão menor, cujo resultado da diferença entre elas tem-se um valor proporcional para poder descobrir a vazão. Olá, professor. Eu sou o Patrick e eu vou explicar o princípio de funcionamento da medição de vazão por pressão diferencial. Que esse tipo de medição é feita a partir da diferença de pressão, que é criada dentro da tubulação onde passa o fluido que se quer medir a vazão. E essa pressão diferencial que deve ser criada, deve se ter para medir a vazão, ela pode ser adquirida ou conquistada instalando equipamentos na linha da tubulação que o fluido passa. Exemplos de equipamentos que podem ser instalados nessa tubulação pode ser a placa de orifício, o tubo de Venturi, o dumpt e o bocal. São equipamentos que são instalados na própria tubulação, sendo a placa de orifício, a qual que eu vou explicar, uma das mais simples, mas é uma das mais versáteis. Então, o equipamento placa de orifício é basicamente uma placa com um orifício no meio, com esse orifício podendo variar de formato. E ela é colocada entre flanges na própria tubulação, impedindo a passagem total do fluido. No caso, ela vai funcionar como uma restrição parcial desse fluido, a passagem desse fluido na tubulação, impedindo a passagem total dele. Mas por conta de haver essa restrição na passagem do fluido, no local onde o fluido passa, no caso do orifício da placa, é conhecido também como vena contracta. E essa área é uma área de alta velocidade do fluido, porque para se manter a quantidade de vazão que ela tem antes de se chocar com a placa, a velocidade nessa área é aumentada, para que assim a vazão continue a mesma. Da, a vazão na tubulação continue a mesma, mesmo tendo essa restrição. E assim, quando ocorre essa diferença de pressão na tubulação, instala-se um transmissor de pressão diferencial, que irá medir essa diferença de pressão da onde essa pressão diferencial que é criada pela placa de orifício, e assim ele enviará um sinal para o CLP para que possa manipular essa variável. Assim, quanto maior for a vazão, maior será a diferença de pressão, porque ela se comporta como uma função quadrática. Então, quanto maior a vazão, maior será a pressão diferencial que será registrada nesse transmissor. Oi, professor, eu sou a Karen Oliveira e eu vou falar de como montamos, né, a tabela. Nós utilizamos a variação da porcentagem de ΔP na primeira coluna. E na segunda coluna, nós colocamos essa porcentagem em polegadas de água, né, para representar a unidade de engenharia. E na coluna seguinte, representamos a porcentagem da vazão, utilizando a fórmula porcentagem da vazão igual a raiz da porcentagem da pressão vezes 10. E na última coluna, colocamos essa porcentagem de vazão em miliampere como saída, e essa é a tabela que a gente utilizou para a calibração do transmissor, simulando a pressão na bancada. Olá, professor. Aqui é o Carlos Eduardo da Rocha Rosa e eu vou explicar como que é a montagem da malha de calibração. O handheld serve para ajustar o range do equipamento. Um exemplo seria colocar de 0 a 200 polegadas de água. O transmissor deve deixar a câmara de baixa aberta para a atmosfera e ligar a de alta na bancada que vai simular uma pressão para ser medida. A câmara de alta é onde se mede a pressão que vem da bancada, subtraindo com a pressão da de baixa e assim temos uma pressão diferencial. Ela também possui uma válvula reguladora de pressão caso ocorra um aumento de pressão, servindo assim para manter a pressão estável e mantendo a segurança. A bancada serve para simular uma pressão de 0 a 200 polegadas de água para ser medida nesse conjunto. Já o resistor está ali para que a corrente não aumente. Então ligamos o negativo da fonte no negativo do amperímetro e o positivo do amperímetro no negativo do transmissor. O positivo da fonte ligamos ao resistor de shunt e dele nós ligamos no positivo do transmissor
e terminais positivos e negativos são ligados ao handheld. Meu nome é Matheus Lisandro e eu vou falar sobre a calibração do sensor. Para isso, nós utilizamos uma bancada para simular uma pressão de 0 a 200 polegadas de H2O, vulgo água, na câmara de alta pressão e comparamos os valores medidos com o da tabela de calibração. Então, nós ajustamos o range a partir do handheld para poder corrigir o erro. E é basicamente isso.